Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 6º episódio da 2ª temporada do Descomplica PharmaCast. Este é o nosso último episódio, porém, não menos importante, tão importante quanto todos os outros. Sugiro que você fique com a gente até o fim, porque a gente vai falar de mercado farma. O tema de hoje é o que tem feito o mercado farmacêutico continuar crescendo. Bruno, tudo bem? Obrigada pela companhia de sempre. Tudo bom, Vivi? Chegamos ao último episódio dessa 2ª temporada do Descomplica PharmaCast. Fechando com chave de ouro, falando de mercado farma. Fechando com chave de ouro, falando de números, que eu gosto, né? Sim. Enfim, tenho mais aptidão, vamos dizer assim. O mercado farma cresce, diminui, tem crescimento, não tem crescimento? Será que ela hoje vai nos ajudar? Eu acredito que sim, porque a convidada é de peso e a empresa da qual ela está representando também, conhecida nacionalmente, mas vamos deixar a sua apresentação e depois ela falar um pouquinho pra gente. E mais uma mulher. Mais uma mulher que dominaram essa temporada do Descomplica PharmaCast. Vamos lá. Bom, recebemos hoje, no 6º episódio, Vanessa Ribeiro, profissional com 11 anos de experiência no varejo farmacêutico, atuando em projetos estratégicos de gerenciamento de estoque, precificação e inteligência de mercado. Há 3 anos na Close-Up Brasil, Vanessa exerce a função de gerente de insights para o varejo farma, liderando uma equipe dedicada à produção de análises aprofundadas para os principais parceiros varejistas do setor. É graduada em administração, com MBA em gestão de varejo e especialização em ciências de dados e analytics. Atualmente, cursa especialização em neurociência aplicada à performance, olha que bacana, ampliando sua visão sobre comportamento humano e tomada de decisão. Apaixonada por dados e pelo seu poder de transformar decisões em resultados, alia conhecimento técnico, visão estratégica e liderança colaborativa para impulsionar a performance do negócio. Essa é a Vanessa Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Nossa, gente, achei até importante. Obrigado, Vanessa. Obrigada, gente, pelo convite. Assim, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que bom que o Bruno gosta de número, porque o que a gente tem hoje é número, né? E a galera fica curiosa para poder saber se o segmento, o modelo de negócio dela está dando certo, como que está o mercado, está crescendo, não está crescendo. Obrigado, Vanessa, por você estar aqui. Deixa eu dar um brindezinho aqui da Farma Contábil. Ai, que legal. De agradecimento a você estar comparecendo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Tá bom? Muito obrigada. Nossa, tô curiosa, hein? Obrigado Mas você. eu vou deixar o nosso papo rolar aqui para depois eu poder abrir. Assim, obrigado. Muito legal. Obrigada, gente. Obrigado a você. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Né? Close-Up sempre está disponível aí para vocês quando vocês quiserem. Análise Fala de pra mercado. gente um pouquinho, rapidamente, do que a Close-Up faz, porque ainda tem empresário, empresária, gestor que não conhece o trabalho da Close-Up. Eu sei que ela vem se tornando cada vez mais popular. Eu mesma já fiz várias entrevistas com Paulo Paiva, com Ivan Angel. E agora com você, o que a Close-Up faz? Então, a gente é uma auditoria de dados, né? Uma empresa de auditoria de dados, né? É multinacional, a sede fica lá na Argentina, é presente em toda a América Latina e também nos Estados Unidos. O grande negócio da empresa são dados, né? A gente faz auditoria do mercado de venda e do mercado de prescrição, para produzir análises e estudos que vão influenciar o mercado, né? Nas tomadas de decisão. Então, a gente capta o dado para a indústria poder tomar as melhores decisões, né, e direcionar, seja investimento, seja pesquisa, para todas as farmácias. Então, quem não é informante de dados Close-Up ainda, pode entrar em contato que a gente está disponível para fazer as integrações de dado, para que o dado da farmácia fique visível, né, para as indústrias. Quem não participa, ou quem não informa, acaba ficando à margem. Porque os dados são muito importantes, não são, Bruno? Com certeza. É uma curiosidade, aliás, uma dúvida e uma curiosidade minha que eu acredito seja de muitos. Como é que são coletadas essas informações? A Close-Up tem alguma parceria com algum ente, com alguma federação? Como é que funciona a coleta desses dados e dessas informações pela Close-Up? A Close-Up, a gente fomenta a parceria, né, com as redes de farmácia, né, assim, pra gente a principal fonte de dados são as redes de farmácia, né, também
as federações, né, do associativismo, Abrafad, Fecofar, Febrafar, todas, né, são parceiras. E dependendo do tamanho, né, do independente, ele também consegue mandar informação para a gente. Então, é exatamente esse o meu papel na Close-Up, fazer o relacionamento da Close-Up com os varejistas. Além desses dados, a gente também tem as fontes de dados via distribuição, algumas fontes de dados via indústria. Então, a gente junta tudo isso, trata todos os dados que a gente recebe para poder produzir valor para o mercado, né? Então, quem é informante recebe dados de volta, né, para poder fazer as melhores análises de mercado e tomar as decisões baseadas em dados. Entendi. Há cerca de, talvez uns 15 anos atrás, mais ou menos, a gente tentou implantar um projeto na Ascoferj, que era um projeto que a gente ia fazer com a Universidade Federal aqui do Rio, se eu não me engano. Isso. E com o Departamento de Economia da Universidade Federal. O objetivo era que a gente fizesse uma coleta de dados dos associados da Ascoferj e gerasse informações do mercado do Rio de Janeiro. E nós encontramos uma certa dificuldade na implantação desse projeto, porque os donos de farmácia não queriam entregar os seus dados. Eu não vou entregar os meus dados porque vocês podem vazar informação, o meu concorrente vai ficar sabendo de quanto é o meu faturamento. Não, eu não quero. Então, a gente não conseguiu implantar esse projeto, que na época seria um projeto incrível, porque a gente ia fazer uma coisa que ninguém tinha feito até então, que era gerar informações, dados aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente não conseguiu por causa da resistência do varejista. Como vocês quebram essa objeção atualmente? Hoje a gente tem, né, um compliance muito ativo, né? A gente respeita várias regras de confidencialidade para a gente não expor o dado do nosso parceiro, né? Por exemplo, se você é um informante da Close-Up, você recebe dados de mercado agrupados geograficamente. Então, você vê o seu dado inteiro, mas o da concorrência vai agrupado como outros. E a gente monta territórios para que sejam preservada, né, seja preservada a confidencialidade dos dados, para não correr o risco do seu concorrente da outra rua conseguir ver quanto que a sua loja vende. Então, a gente agrupa o dado de várias farmácias para montar um mercado de concorrência, né? E assim a gente garante a confidencialidade dos dados e consegue trabalhar na colaboração, né? Porque quando você consegue entender o que está acontecendo no mercado como um todo, você consegue também rever as suas práticas e melhorar os seus dados. O mercado farma, ele tem uma grande vantagem, que são as auditorias de dados. Eu acho que poucos mercados do varejo têm empresas que fazem esse tipo de coleta de dados para que sejam produzidos estudos, né, realmente relevantes para o mercado. Então, no mercado farma, a gente tem essa grande vantagem de ter os institutos, né, e de ter os estudos que podem ajudar todos, né, em relação às tendências de mercado. O mais legal disso é quando a farmácia tem o dado dela em comparação com o mercado. E aí ela sabe em que posição ela está. Se ela está melhor, se ela está pior, se ela está igual. Precisa corrigir. Precisa corrigir, né? Corrigir a rota. Então, eu acho isso muito bom. Essa possibilidade. Vanessa, vamos lá. No podcast que nós gravamos anteriormente, acho que foi o 4º episódio, nós estávamos falando com o Cadre, a OAD lá do Bula. E na conversa nossa lá, nós iniciamos falando daquele dono de farmácia, ou aquela pessoa que quer abrir uma farmácia, empreender no varejo farma, o que ela precisava fazer, quais os cuidados que ela precisaria tomar. E a gente falou lá sobre diversos aspectos. E também falando do modelo de negócio, do mercado farma como um todo. Hoje, nos dias de hoje, mesmo após a pandemia, a gente sabe que durante a pandemia houve um crescimento significativo do varejo farma, depois você pode até comentar sobre, mas esse pós-pandemia ainda tem algumas pessoas que têm dúvidas e aquela pessoa que quer empreender no varejo farma, querendo saber, e o varejo farma está crescendo, não está crescendo, o mercado está crescendo, não está?
porque na visão geral é que o mercado farma dá muito dinheiro, né? Porque em cada esquina tem uma farmácia, então tem um monte de farmácia aqui na minha rua, no meu bairro, vou montar uma farmácia também, porque esse negócio está dando dinheiro, eu quero montar mais uma farmácia aqui, seja no meu bairro, na minha rua, enfim. E aí eu queria te perguntar, como está a visão geral hoje do varejo farma como um todo? Está crescendo? Não está crescendo? Você tem algum número para poder trazer para a gente? Iniciando? Olha, está crescendo, né? O mercado farma, né? Vou concentrar aqui somente nas farmácias, né? Considerando as farmácias do Brasil, o crescimento do acumulado dos últimos 12 meses foi de 10,6%. Tá? Então, a gente tem 10,6% de crescimento. 2 dígitos, muito bom, né? 2 dígitos, né? Não é a realidade de todo o varejo. Exato. Né? Então, no mercado farma, a gente tem, né, um ponto importante aí, que é o crescimento de 10,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Dentro desse crescimento... Isso é uma média nacional. E vocês também têm esses números por estado, regionalizado? Isso, a gente tem os números por estado, regionalizado, e aí, né, quem é nosso informante normalmente enxerga o dado do estado dele. Só consegue ter acesso a essas informações a pessoa que é filiado, é uma assinatura e de alguma forma faz esses envios desses dados para vocês, é isso? A gente busca sempre parcerias de dados por dados. Certo. A farmácia vira nossa parceira e recebe os dados como feedback dos dados compartilhados. Mas a farmácia paga alguma coisa para Close-Up, como se fosse uma mensalidade? Não, a farmácia não tem nenhum pagamento a fazer para Close-Up, né, para receber os dados brutos de mercado. Ela consegue ter acesso a esses dados só virando parceira, fazendo a integração de dados. Legal. Né? E aí, se for o caso do independente, né, que às vezes não tem uma grande estrutura de TI, a gente já tem empresas parceiras que fazem esse serviço. E aí, só procurar a gente que a gente indica. Isso é muito bom, porque às vezes o independente não tem esse alcance, esse poder, não conhece, se sente sozinho, isolado. Ele fala, caramba, só eu, como é que eu vou conseguir? Então, se vocês já estão proporcionando acessibilidade até para o independente, eu acho isso fantástico, porque o independente às vezes fica à margem do processo, vocês estão puxando esse independente para esse a gente tem parceria com empresas que fazem isso para o independente também, e a gente tem uma parceria também muito forte com o associativismo, né? As grandes federações. Então, às vezes, ou o independente pode ir por meio de empresas parceiras, ou, né, ele fazendo parte das associações, né, Febrafar, Fecofar, Abrafad, ele também consegue ter acesso a dados de mercado, né, e também acesso aos treinamentos que a gente proporciona para poder fazer a leitura do mercado adequadamente. Tá? Interessante, vocês fazem treinamentos também. Sim, a gente faz treinamento para os nossos parceiros. Não é muito simples. E assim, interpretar dados, e aí até por isso que eu estou estudando neurociência, tá? Quem olha assim fala, cara, nada a ver uma cientista de dados estudando neurociência. Ótimo. Você está neurociência, eu estou querendo estudar neurocomunicação também. Muito bom. Entender o cérebro, acho que a gente entende muita coisa quando a gente entende o funcionamento do cérebro. Muita. E quando a gente começa a analisar dados, né, você cai ali num monte de número e fala, o que eu faço com isso? Né? Então, a gente precisa sempre trabalhar a questão de ler o número corretamente e conseguir extrair tomada de decisão dos dados. Né? Conseguir olhar para aquele número e falar, ok, já que está acontecendo isso, eu preciso fazer isso. Né? Então, esse é um grande X da questão. Né? Toda a equipe de especialistas de varejo que trabalha na minha equipe, né, são habilitados para estar atendendo os nossos parceiros com treinamento para conseguir extrair o máximo possível dos dados de mercado que a gente fornece. Legal. Tá. Uma curiosidade, se você puder comentar. O crescimento foi de 10,6%, né? Uma média nacional. Qual foi a região que mais cresce ou costuma crescer mais? É a região sudeste ou tem alguma outra que tem se despontado? Eu posso conferir esse número para passar para você, mas eu não fiz essa estratificação com o último período, tá? Mas o que eu consigo te passar aqui, destrinchando esse crescimento total do mercado. Sim. Dos 10%, 2% veio de abertura de loja.
Certo. Ou seja, né, as lojas que começaram a vender nos últimos 12 meses, elas representam 2% desses 10,6% de crescimento. Que é interessante, que geralmente as empresas que iniciam as suas atividades costumam passar um período, né, sem ter lucro, sem crescer, devido à maturação da própria farmácia, da própria loja. Ficam ali, às vezes, um período de 12, 18, 24 meses até maturar. Então, significa que se desses 10,6%, 2% são das novas farmácias, segundo que quer dizer que as novas empresas que estão iniciando as suas atividades, boa parte delas tem, sim, lucratividade mesmo no início das suas operações. Isso. E aí a gente tem depois as lojas que estão em maturação. O que seria loja em maturação? São lojas que estão no segundo e no terceiro ano de vida, tá? Que ainda não completaram 36 meses a partir da sua abertura. Essas lojas representaram 3,5% dos 10% de crescimento. Então, se juntar essas duas aí, quase que metade. Foi um pouco que eu comentei, né? Quase que a metade do crescimento vem por lojas que estão ou abertas recentemente ou em maturação. Entendi. Né? Mas também tem um outro ponto que é bem legal, que é o digital, né? Dos 10%, tem 2% de digital. Então, o amadurecimento desse digital no mercado, né, tá pegando uma fatia importante aí, né? Praticamente 20% do crescimento do mercado vem impulsionado pelo digital. O digital que é reportado na nossa base é basicamente o digital das grandes redes, né? Então, o amadurecimento desse digital tem trazido um peso bacana aí no crescimento do mercado também. Cada vez mais as pessoas buscando outras formas de fazer a compra dos produtos e dos medicamentos. E você fala do digital, é o delivery, né? O delivery. O e-commerce também. O e-commerce, de um modo geral. Eu não sei nem se o delivery entra no digital. Entra também. E para as empresas que fazem esse registro corretamente, por exemplo, vendeu pelo WhatsApp, classificou lá no sistema como digital e mandou a informação, essa informação também a gente considera como digital. Eu falo que esse digital está mais nas grandes redes, mas se a gente parar para pensar, quem fundou o digital foi o independente, a farmácia de bairro, né? Sim. Vendendo pelo telefone, vendendo pelo WhatsApp, né? Então, o digital para as farmácias menores, farmácia de bairro, era o digital que acontecia realmente, né? Era o digital que a gente realmente considerava como digital, porque você pegava o telefone, falava ali muito rápido com alguém e rapidinho esse produto estava na sua loja, né? Estava na sua casa, né? Você como cliente. Aí agora as grandes redes também estão fazendo esse trabalho muito rápido, né? Fazendo um digital pelo aplicativo e tal, que chega muito rápido até a residência do cliente. E isso está alavancando o digital com toda certeza. Muito bom. Você falou do crescimento geral, 10,6%, eu acho. Vocês fazem o recorte por segmento, por exemplo, independente, associativismo, grande rede. O que eu quero saber de você, se o associativismo está crescendo mais que o mercado em geral. O associativismo está crescendo 11,8%. O mercado... Ou está crescendo um pontinho aí a mais, então, que o... Porque eu acho que eu já assisti a apresentação, não sei se foi da Close-Up, mas que trouxe, acho que um número de 14%, assim, tipo, ou então eram redes da Febrafar, agora eu não me lembro, mas eu sei que numa apresentação que eu assisti, o associativismo crescia consideravelmente mais do que o mercado em geral. O mercado em geral está no 10,6%. O associativista está em 11,8%. Tá? O associativista, ele tem 2,8% de crescimento por abertura de loja. Então, um pouco a mais do que o mercado no geral. Mas o que mais impulsiona o crescimento do associativismo é a melhora das lojas maduras e também o crescimento das lojas em maturação. Então, eu acho que o associativismo, né, a Febrafar, Fecofar, Abrafad, estão fazendo um papel muito importante no mercado, que é democratizar ferramentas de gestão, né, democratizar acesso a dados, né, fazendo de maneira considerável ali
a qualificação daqueles gestores de loja. E o que a gente tem visto realmente no associativismo é principalmente as lojas maduras fazendo a maior parte do crescimento do associativismo. O que você chama de loja madura? São as lojas que estão em algum tempo de casa? Qual seria esse tempo de abertura? Loja madura são todas as lojas que têm mais de 3 anos de abertura. Entendi. Aí a gente considera que é madura porque a gente vê que ao longo do tempo, lojas com mais de 3 anos têm uma estabilidade ali no seu crescimento. Então, ela já atinge ali o que seria o faturamento médio esperado para aquela loja. Entendi. Você tem algum número de lojas que fecham no Brasil durante o ano? Ou de fechamento de farmácia durante o ano? As farmácias, no geral, né, no último recorte, e aí eu tô falando desse crescimento, tá, gente? Referente ao período até o fechamento de maio, tá? Os 12 meses acumulados de maio para trás. Então, de junho de 24 até maio de 25. Tá? Nesse período, a gente tem um fechamento considerável de mais de 10% da base de lojas total do mercado. Muita coisa, né? E, assim, esse fechamento de loja, ele está mais concentrado no independente. Né? Então, 11% das lojas que tiveram venda no ano anterior não tiveram venda nos últimos 3 meses, de acordo com a nossa análise. Então, você está dizendo que o independente fecha mais do que o associativista, do que a grande rede? Exatamente. E vocês apuram os motivos? Então, a gente não tem apuração do motivo em si, tá? Mas a gente consegue fazer a mensuração de que essas lojas aqui não tiveram movimentação nos últimos 3 meses, então a gente tem esse fechamento aí gritante, assim. Tem uma questão que, se você observar nos grupos de loja que a gente analisa, eu tenho o grupo das redes Abrafarma, né? Que são as maiores redes. Nas redes Abrafarma, o fechamento de loja pesa 0,5% dos 14% de crescimento que eles têm. No associativismo, menos de 1%. Né? Nas demais redes, que são redes que não são vinculadas à Abrafarma, você tem ali as lojas que estão abertas hoje com crescimento de 10%, em linha com o mercado. Mas nos últimos 12 meses, eles fecharam muita loja. Então, como fecharam muita loja, essas lojas que fecharam pesam 5,5% a menos de venda. Então, o fechamento total deles, né, das demais redes, é de 5%. No independente, acontece parecido, mas é ainda mais grave, né? No independente, você tem 2% de crescimento por abertura de loja e um decréscimo enorme de venda por lojas que foram fechadas, né? Menos 4,7% de venda pelas lojas que foram fechadas. Mesmo somando as lojas em maturação do independente, o resultado final é 1% de crescimento. 1,6% de crescimento no acumulado dos últimos 12 meses. Então, a gente tem um cenário que o independente abre loja, mas ainda tem dificuldade de manter, né, as lojas abertas por um longo período de tempo. Então, assim, eu trouxe o contexto das outras, né, para ver que no final... Caminhar sozinho é mais difícil. Caminhar sozinho fica mais difícil, E aí, né? eu acho que a gente também pode até resgatar alguns pontos da entrevista com o Cadre, porque a gente fez um conteúdo sobre os desafios. Então, provavelmente, esse independente não consegue se manter porque não precifica certo, porque não sabe lidar com a concorrência, porque não faz um controle financeiro rigoroso, porque está no regime tributário desfavorável para ele. Então, talvez ele tem menos informação também, né? Ou tem menos acesso à informação. Isso faz com que ele tome decisões erradas e equivocadas, talvez. E assim, menos acesso à informação, menos acesso à ferramenta, né? Talvez não prioriza tanto essa parte, né? É comum você ver o dono da farmácia ali atrás do balcão o tempo todo. E a gente sabe que a vida do empresário também não é fácil, né? Então, se ele conseguir ter um acesso facilitado a todas essas ferramentas, né, é um grande passo aí, né? Porque muitas das vezes o independente acha que é impossível vender muito, é impossível, né, chegar lá como as grandes redes, mas a gente tem independente no norte do país, em cidade do interior, vendendo 1 milhão, 2 milhões por loja. Independente, sem ser rede.
entendeu? Agora, como que ele faz isso? Se você observar qual é o sortimento médio desse independente, é um sortimento absurdo, né? A variedade de produtos que ele disponibiliza para a clientela dele, normalmente é muito grande. Então, né, é um independente que soube fazer a gestão, soube escolher adequadamente os produtos, soube caminhar e tem faturamento tão bom quanto as grandes redes. Então, assim, não é impossível porque tem gente fazendo, né? A questão é se qualificar, tá com as parcerias corretas, né, para poder estar avançando aí no mercado. Quais são os principais impulsionadores desse crescimento de 10,6%? Vocês fazem esse mapeamento? Sim, a gente fez esse mapeamento para trazer aqui para vocês. Por quê? O mercado no acumulado dos 12 meses cresceu 10,6%. Mas se eu pegar somente 2025, né, janeiro a maio de 2025, a gente tem um encolhimento, uma desaceleração. Isso, obrigada. Então, o mercado, no year to date, ele pegou um crescimento aí comparado com o mês... Year to date, vamos explicar para quem está assistindo a gente o que significa year to date. É o acumulado do ano até o momento. Ok. Tá? Então, o acumulado do ano até o momento, ele está com um crescimento de 9,8%. Ou seja, os últimos 12 meses têm 10,6% de crescimento. Os últimos 5 meses analisados, né, que é de janeiro até maio, 9,8% de crescimento. Então, indica desaceleração. Por favor, Bruno. Desaceleração. Tem umas palavras que pegam a gente mesmo. Pegam. Não, e eu falo essa palavra direto, hoje que está aqui encasquetado. Mas em maio, houve um boom. Né? Maio apresentou um crescimento de 15,5% comparado com maio do ano passado. Mas por quê? O que aconteceu em maio? Então, em maio a gente tem 2 grandes fatores aí. Fator 1, mas não menos importante, né? Maio de 2025 foi relativamente mais frio do que maio de 2024. Tem sido meses frios, né? Inclusive. Verdade. Estamos gravando aqui no mês de julho, né? Tem sido dias frios aqui no Rio de Janeiro. Ainda não saiu o resultado de junho para poder compartilhar com vocês, mas eu acredito que de junho deve ter um impacto ainda maior, né? Então, maio de 2025 foi mais frio do que maio de 2024. Naturalmente, existe uma procura, né? Uma demanda maior por produtos que a gente chama de cesta de inverno. O que tem na cesta de inverno? Antigripal, né, vitamina, analgésicos, enfim. Vários produtos que a gente naturalmente consome mais em tempos mais frios. E aí, isolando a sazonalidade, né, comparando maio com maio, a gente tem um crescimento de 15,5% e uma parte disso são produtos de cesta de inverno. E tem uma outra parte que é até meio polêmico, né? Que são as canetas emagrecedoras, né? Não só canetas, né? Mas os produtos das moléculas aí emagrecedoras, que é o semaglutida e o tirzepatida, né? Que é o lançamento aí que está emagrecendo. O tal do Mounjaro, né? Isso. E aí, nesses produtos, né, a gente tem dos 15,5% de diferença de maio do ano passado para maio desse ano, 4% está concentrado nesses produtos emagrecedores. Então, assim, eles inflaram aí o mercado. E é uma tendência assim, a gente tem lido bastante sobre isso e temos percebido também o aumento da venda desses produtos dos nossos clientes lá, na Farma Contábil. Tem falta no mercado, dificuldade de se obter. Fila, às vezes, de espera de dias, enfim, até meses. As grandes redes têm mais acesso a eles, têm conseguido fazer as compras com maiores quantidades, mas os independentes, enfim, estão tendo dificuldade de conseguir esses produtos. E aí é até legal, Bruno, você trazer esse ponto, que por que a indústria prioriza redes? Por que a indústria, né, acaba priorizando esses canais? Porque é onde eles têm visibilidade total para fazer, né, todas as medições, né, para fazer as campanhas com seus representantes e tudo isso.
Então, todas as grandes redes são informantes close-up, né, e conseguem ter os seus dados mensurados pela indústria corretamente. Por isso que eles priorizam mais a venda para grandes redes. Acabam priorizando principalmente no lançamento. Né? No lançamento de produto é onde a grande rede é mais priorizada. Então, eu acho que a democratização da informação, né, com os associativistas e também com os independentes sendo informantes close-up, aumentam as chances de serem priorizados, né? De terem o seu dado corretamente mensurado. Eu fiz uma entrevista com um executivo do Pharma e a gente estava conversando sobre os caminhos, os possíveis caminhos para o independente atrair mais a atenção da indústria. E ele fala que participar de uma associação e informar o dado são fatores fundamentais, condições, melhor dizendo, fundamentais para que a indústria tenha um olhar diferente sobre esse independente. Sim. Você concorda? Não, concordo plenamente, porque a indústria tem ali, né, uma verba para dedicar ao canal de farmácia, né? Mas se ela tem que decidir onde alocar a verba, ela vai colocar a verba num lugar onde a venda seja mensurável por institutos confiáveis. Né? Então, é aí que a gente entra para fazer essa mensuração de forma correta, né? E para a farmácia ter acesso às melhores condições, os melhores investimentos que a indústria pode fazer na farmácia, é fundamental que ela seja informante de dados, né? E que tenha ali os seus dados auditados, porque uma coisa é você, farmácia, chegar para o representante e falar assim, olha, eu vendi 100 mil reais da sua linha. Né? Então, o representante tem que pura e simplesmente acreditar em você que você vendeu. Outra coisa é o instituto enviar um relatório para a indústria e falar assim, essa farmácia, esse CNPJ dos seus produtos venderam tantos reais. Isso gera mais credibilidade, mais confiança. Gera mais credibilidade. O relacionamento estreito, né? O relacionamento estreito é um dado auditado, né? A gente tem um monte de controle de qualidade para que as coisas não saiam do padrão. Então, isso é uma vantagem considerável que as redes têm e que as farmácias independentes e associativistas também podem ter. Entendi. Quando você fala de crescimento, foi 15,5% só no mês de maio. Só no mês de maio. Um crescimento significativo, né, velho? Sim, considerar que a inflação aí está estimada entre 5% a 6%, né? Acho que um pouco mais. Taxa Selic em 14,70%, chegando a 15%. Crescimento de 15,5% é acima até da taxa Selic. E atual. Se você observar que no acumulado de 12 meses, o histórico é de 10,6%. Né? Se o mês de maio fez 15,5%, ele está aí proporcionando uma alavanca, né? Uma retomada aí de mercado, porque os primeiros meses do ano tiveram um crescimento menor, né? Tanto que o acumulado do ano até agora fica em 9,8%, mesmo contando com maio, né? E desse acumulado do ano, dos 9,8%, 2% é esse mercado de produto de canetas emagrecedoras, né? Então, você tem ali um peso considerável desse mercado, né, que está se popularizando e que tem uma outra questão, que foi a regulamentação desses produtos serem vendidos agora somente com receita retida. Né? Então, passou a valer essa regulamentação, foi anunciado um período antes, né? Então, houve ali aquela corrida de quem não tinha indicação médica, correu, né? Para comprar. Correu para comprar, porque agora fica mais difícil. Agora, né, você tem que ter ali a receita médica para ser retida na farmácia. Então, teve ali uma corrida nesse consumo. A regulamentação passou a valer, eu acho que no dia 26 de junho. Então, a gente vai observar ainda qual vai ser o efeito disso, né? A gente está ansioso aqui já para trazer esses números também. Haja uma queda na venda desses produtos. Ou pelo menos uma diminuição, né? Em relação aos meses anteriores, porque houve realmente um consumo aí desenfreado nos últimos meses por conta não só da popularização, mas também por essa regulamentação que estava prestes a passar a vigorar, né, no Brasil. Você falou... Quer comentar? Não, eu queria só saber se ela
a Close-Up ela tem algum comparativo ou tem algum número de outro dado do mercado, de outro segmento. Porque quando você fala que cresceu 15,5%, eu acho um número expressivo demais. Eu sei que foi só um mês, foi sazonal, ok, mas mesmo os 10,6%. Porque eu acho um número significativo demais. Eu não sei se tem algum outro segmento, não sei se no agro, eu não trouxe esse dado aqui, eu também não trouxe, mas é um crescimento muito significativo. O Cadre comentou isso, que ele disse que o muito farma é um segmento que geralmente cresce muito mais que os outros. Moda, calçado, eletroeletrônicos, que o farma geralmente cresce mais. Você falou das canetas. Isso. E você falou dos produtos de inverno, das cestas de inverno. Tem algum outro fator de crescimento que vocês observam no Varejo Farma? Nos últimos meses, assim, esses foram os principais. Mas a gente tem percebido o mercado de não medicamento flat, sabe? O que é flat? Ele está ali na mesma, não está caindo, mas também não está crescendo. Interessante, porque eu sempre escuto nas apresentações, até da Close-Up, que o mercado de não medicamentos tem um grande potencial e sempre em crescimento. Sim. Porque a farmácia está ampliando o mix e está colocando mais não medicamentos. O não medicamento ele tem crescido em relação à proporção dele dentro da farmácia. Tá, mas se eu olhar um número fechado, comparado com o acumulado do último ano, eu não lembro aqui o percentual exatamente, mas ele não cresce igual o medicamento prescrito, né, e o medicamento isento de prescrição, que é o que tem a cesta de inverno aí. O medicamento prescrito está com as canetas emagrecedoras, né? E o medicamento isento de prescrição, ele tem aí muitos produtos da cesta de inverno. Então, esses dois são os que estão impulsionando o crescimento das farmácias. O não medicamento, ele tem ficado ali próximo dos 4%, 5%. Tem que confirmar esse percentual aqui para poder passar para vocês. Eu acho que eu não entendi. Quando vocês falam que o não medicamento está estável, vocês estão querendo dizer que a farmácia está vendendo mês a mês mais ou menos a mesma quantidade daqueles produtos. É como dizer que o consumidor não está ampliando a cesta dele, o que ele está comprando de não medicamento. Ele compra sempre as mesmas coisas. É isso? Ou eu entendi errado? É isso, Viviane. Eles estão comprando, né, um valor estável por mês. Lembrando assim, essa análise que eu fiz para trazer para vocês, ela é toda baseada em venda em valor, né, em reais. Então, o valor em reais dos consumidores em não medicamento no mercado farma está bem estável, né? Não está crescendo tanto quanto o medicamento isento de prescrição e o medicamento prescrito. Tá? Então, o que está impulsionando a farmácia são os medicamentos. O não medicamento ele não está caindo, mas também não tem um crescimento de 10% igual o mercado está tendo no todo, entendeu? Mas na tomada de decisão do gestor, vocês acham que vale a pena continuar ampliando o mix de não medicamentos ou não? Vale focar no medicamento? Quando o seu medicamento estiver ok, vale a pena focar no não medicamento. Mas o que é tal medicamento ok? Por que eu trago isso? A gente tem grandes redes trabalhando com 4.000 produtos distintos vendidos nos últimos 12 meses atrás do balcão. Então, às vezes, a gente vê um independente que tem 500 produtos distintos atrás do balcão e está preocupado se está vendendo todos os shampoos que deveria estar vendendo. Entendeu? Então, a gente tem um fator que... Primeiro, você precisa estar ok do que a farmácia tem que ter. O que a farmácia tem que ter? Onde que não tem concorrência para a farmácia? Medicamento. Medicamento. Né? Por enquanto, né, é o único estabelecimento que pode vender medicamento. Então, no medicamento, a farmácia tem que representar, não pode ter falta, tem que ter todos os produtos que aquele mercado ali exige. Né? E se ele tiver dificuldade na complexidade de administrar, ter produtos diversos fora do balcão, prioriza dentro do balcão, que é onde está, né, a maior parte do faturamento das grandes redes, é onde está a maior parte do faturamento dos associativistas. Então, a farmácia que entende que farmácia é lugar de remédio, né, ela consegue
avançar. Então, ela prioriza dentro do balcão, prioriza o medicamento e depois vai fazendo o restante, porque o medicamento acaba fazendo o arrasto de cesta, que a gente chama, né? O medicamento é o destino, é a categoria destino. Exatamente. Em geral, o consumidor vai à farmácia para comprar o medicamento e acaba comprando outras coisas. Exatamente, né? Se você conseguir atingir o objetivo do seu cliente, que é comprar um medicamento, já é um grande ponto para você. E isso vai te gerar faturamento suficiente para você ter estrutura e ampliar o restante. Né? Então, assim, na hora de priorizar, não consigo fazer tudo. Faz o medicamento. Né? É onde dá mais retorno para a farmácia e é onde ele pode ter mais resultado. Até porque muitas farmácias têm pouca área quadrada, né? Metragem ali de loja. E aí não dá para ficar ampliando muito o mix do não medicamento, porque não tem espaço. Agora, a caixinha ocupa menos espaço. Faz sentido. É o melhor faturamento por metro quadrado, né? É o do medicamento. Deu um chat GPT. Antes a gente dava um Google, né? A gente deu um chat GPT aqui. Agora a gente muda, né? Tá dando um chat GPT aqui. Qual será o futuro do Google, hein? Exato. Pois é, mas você já viu, né? Que eles estão integrando a IA, né? Na pesquisa. Gemini. Isso. Acho que é Gemini que fala. Então, vamos lá. O segmento Farma está concorrendo com o de tecnologia, do e-commerce, de logística, construção civil e sustentabilidade. Dentre desses aqui que eu comentei, que o ChatGPT destacou aqui, o varejo Farma, ele não colocou na ordem, né? Mas está aqui primeiro, segundo, terceiro e em quarto lugar. O que está é o de tecnologia. O de tecnologia com sustentabilidade, eu não sei exatamente o que quis dizer com está dizendo placa solar, alguma coisa de economia verde, né? E tem a tecnologia também que está de 15% a 30% e o e-commerce, que acaba também entrando um pouco aí no varejo Farma. Então só fica na frente aqui de logística, de construção civil. Enfim, ele não destacou muito bem. Mas, enfim, está entre os top 5 aqui. Você deu o chat GPT aí, Bruno, qual a fonte que ele usou? Tá? Porque tem isso que é super importante. Será que foi lá na Close-Up pegar alguma informação? Provavelmente não, porque a gente audita o mercado Farma. Eles não deram a fonte aqui. Essa questão do chat GPT, gente, eu costumo comentar, tá? Sim. Isso foi uma coisa que minha filha me ensinou. Ela falou, mãe, chat GPT é igual aquela colega fofoqueira, sabe? Você acredita, mas você vai lá conferir a fonte. Não pode... Porque assim, a gente tem a vantagem do nosso mercado ser um mercado auditado. Os outros mercados não necessariamente são auditados, né? E aí, a gente tem, né? Internet é terra de quem quiser, né? Hoje em dia. Então, qualquer setor pode impulsionar ali o número dele, porque não necessariamente vai ser auditado. Então, é bom conferir a fonte aí. Dentro desses 10,6%, voltando lá para o dia a dia do dono de farmácia, você consegue ter ali alguma diferença, por exemplo, se foi o medicamento cresceu mais, suplemento cresceu mais, perfumaria cresceu mais? O medicamento prescrito é o que cresceu mais. O medicamento prescrito é o que mais cresce ali. Mais do que o genérico? Então, não, o genérico é um medicamento prescrito. Desculpa, eu falei besteira, tá dentro do prescrito. Tá certo, desculpa. Você falou prescrito, eu estava pensando de referência. Mas o de referência e o genérico são prescritos. A gente chama de medicamento prescrito tudo que está atrás do balcão. Tá. Isento de prescrição está fora do balcão. O isento de prescrição teve um crescimento de 9%, tá? No acumulado do ano. Desses 9%, 1/3 desses 9% foi produto de inverno. Né? Então, o isento de prescrição tem peso aí muito grande dos produtos de inverno e o medicamento prescrito um peso muito grande das canetas, né? Das novas moléculas aí emagrecedoras. Tá? Entendi. Se hoje você fosse abrir uma farmácia, onde você iria abrir? Onde? Onde? Nossa, eu procuraria um ponto com esquina, com vaga de estacionamento, com pelo menos 200 metros quadrados de loja, né? Porque assim, eu iria pelo ponto e aí, dependendo do ponto, eu escolheria, né, a localidade. Porque
Não vale um pouco você tem acesso a números muito importantes. Mas eu acho que a pergunta cabe, só de efeito de curiosidade. Assim, exatamente, para mim é complexo. E a loja de 200 metros quadrados é justamente para você colocar quantos mil SK usa? Tipo uns 8 mil SKUs nessa loja? Olha, eu miraria em ter pelo menos 12 mil SKUs. 12 mil, é coisa pra caramba. Eu quero vender $1 milhão por loja. Qual é a média do independente de SKU? 2 mil SKUs? O independente que tem 70 metros quadrados. O independente, em média, ele trabalha ali com 2 mil, 3 mil SKUs, né? Mas com faturamento médio ali na casa dos R$70 mil. Né? Se ele amplia um pouco isso, né, ele já vai aumentando ali o faturamento dele. Né? Eu falei, né, as melhores do Brasil têm em média 12 mil e faturam em média $1 milhão por loja. Né? Então, a gente joga esse alvo para ser o mais importante. E se eu não tivesse espaço na minha farmácia, eu focaria em vender medicamento, dermocosmético, que ocupa pouco espaço também, né? E que é destino das farmácias também. Eu focaria nessas linhas. Se eu tiver pouco espaço, tiver que escolher, o espaço é do medicamento do dermo. O Ivan fala isso nas palestras, né? Para de pensar em meu colocar mentor, Havaiana, né, gente? E coloca medicamento, porque se tem ruptura, chega com uma prescrição com 3 medicamentos, você não tem um, o cliente vai embora. Ele não vai comprar aquele, ficar ali no balcão esperando fazer aquela venda para depois ir em outra farmácia. Ele vai deixar para comprar tudo na farmácia. Exatamente. Na outra farmácia, onde ele encontra toda a E na prescrição. próxima compra, ele já vai direto na outra farmácia, porque tempo ninguém tem para perder, né? Não. A gente quer resolver o problema o mais rápido possível. Principalmente se você estiver com alguém doente e tal, você quer resolver o problema o mais rápido possível. Então, na próxima compra, você já vai priorizar ir na farmácia que tem tudo. Né? Então, foquem em ser a farmácia que tem tudo. Principalmente no medicamento. Né? Esse é o grande recado. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, como a gente pôde ver, né, um crescimento, né, comparado com os outros mercados, aí é um crescimento bem considerável. Né? E quem aqui nessa sala não usa nenhum medicamento? Não tem, né? Não existe. Produto essencial quase, né? É um produto essencial, né? Quem não tem algum medicamento em uso contínuo, uma hora ou outra vai precisar de alguma medicação. Né? Então, no seu orçamento familiar, você destina parte da sua renda para as suas necessidades básicas, né? Moradia, educação às vezes, mas saúde às vezes passa à frente de tudo isso. Passa à frente de tudo isso. Quem não, assim, pode, obviamente, acontecer de você deixar, às vezes, até de pagar uma prestação do seu imóvel, do seu carro, por conta de algum tratamento que, infelizmente, acabou acometendo você, o ente querido, o seu filho, enfim, alguém da família. E tem um outro fator importante, que é o envelhecimento da população. Também. sim. Porque a pessoa idosa, ela consome mais medicamento contínuo. Então, faz todo sentido quando você diz invista no medicamento. Sim. Porque o envelhecimento da população vai levar mais pessoas idosas à farmácia para comprar esse medicamento. Isso, nem só o envelhecimento é um ponto muito importante, mas também, né, a questão do autocuidado, né? Cada vez mais a população está se conscientizando, está tendo acesso à saúde, né, a consultas médicas e priorizando cuidar da saúde, às vezes até de forma preventiva. Né? Então, se a farmácia está preparada para absorver isso, e como o Bruno falou, né, quando a pessoa está doente, não tem a opção de não comprar. Então, o que eventualmente você compraria, o que é opcional comprar, você deixa de comprar para comprar o remédio, não tem o que fazer, né? Esse cuidado pessoal após a pandemia cresceu muito, né? O autocuidado, o investimento em suplementação, a venda de suplementação cresceu muito nas farmácias também, algo que tem crescido significativamente. A Bradilan, eu não sei o número lá da Bradilan, mas nós que participamos do evento, quase que a metade dos estandes lá, talvez até mais, não sei, eram tudo de fabricamento, exatamente, de fabricante de suplemento, que é um segmento que tem crescido muito também do mercado, que tem trazido muito público para dentro da farmácia também, tem ajudado nesse crescimento, né? Bruno, já passei por todos os meus pontos. Eu também.
Ai, gente, tão bom conversar com vocês. Obrigada. Pelo que a Vanessa comentou, pelo que a Vanessa nos ajudou aqui, vale a pena, Vivi, vale a pena investir no mundo farma, de um modo geral. Seja no oferecimento de serviços, que é o caso da Farma Contábil, seja no venda de medicamentos ou de produtos para as farmácias, investir, ser um distribuidor, por que não? Tem muitos que seguem essa linha também. É um segmento que cresce muito acima da média dos demais, muito acima da média, ou junto com os grandes, né, com os top 5, top 10, enfim. É um segmento que tem um crescimento significativo, tem uma boa rentabilidade. A gente estava comentando de lucratividade, de rentabilidade no podcast com o Cadre. Então, é um segmento que vale a pena. Apesar das dificuldades, das grandes redes estarem aí, mas eu acho que tem mercado para todo mundo. Você tendo acesso aos números, às informações, os dados, tem condição sim de você montar um negócio, uma farmácia, que vai trazer um retorno do investimento que você está tendo. 10% não se consegue em qualquer esquina. É óbvio que a gente está falando aqui de muito trabalho, de muita luta, de muito esforço, mas para aquela pessoa que quer empreender, é sim um segmento que cresce a cada ano, que tem uma boa rentabilidade, que dá trabalho como qualquer outro segmento. E quem quer empreender montando farmácias, tem como sim ganhar dinheiro. E eu acho que a gente pôde provar isso e trazer esses números aqui com a Vanessa para poder mostrar para você que ainda tem dúvida, né, que está lá passando por dificuldade na sua operação. É um segmento que vale a pena investir seu tempo, vale a pena investir os seus esforços para que você possa desempenhar bem aí dentro da sua farmácia, dentro do teu bairro, da onde você está empreendendo. Né? E o conteúdo que a gente vem gerando aqui no Descomplica PharmaCast é também uma forma de apoiar a farmácia em todos esses desafios. A gente está encerrando o último episódio da segunda temporada. A gente espera verdadeiramente que todos esses episódios possam ajudar você na gestão da sua farmácia, da sua drogaria. Vanessa, muito obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente, foi ótimo. Obrigada a vocês, eu adorei participar. Precisarem da gente, podem convidar novamente que a gente está aqui. Foi muito bom ter a Close-Up aqui. Obrigado, Vanessa, é uma honra ter você aqui. Obrigada a vocês, uma honra. Um abraço à turma lá, a equipe, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. A gente espera que você goste muito desses 6 episódios e prometemos uma terceira temporada. Teremos, quem sabe esse ano ainda. Quem sabe. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Gente.